Eleições 2022. Oferecimento Comac Materiais de Construção. Do início ao fim da sua reforma ou construção. Bom dia, internautas. A CBN faz agora a primeira entrevista com os candidatos ao governo do estado da Paraíba, que disputam o segundo turno da eleição. O nosso entrevistado de hoje é o governador João Azevedo, candidato à reeleição pelo PSB. Ele obteve 39,65% dos votos válidos no primeiro turno e ficou na primeira colocação. Serão 50 minutos de sabatina, de entrevista, e você, ouvinte ou internauta, podem participar desse bate-papo aqui com o candidato à reeleição. Você que está na WhatsApp pode ligar pode mandar mensagem para o 981 32 4088, se tiver com celular, né? 981 32 4088. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pela YouTube da CBN, use o espaço de comentário, mande a pergunta, o governador está aqui para responder. A gente tem um tempo bom de 50 minutos. Governador, bom dia. Obrigado pela participação nessa sabatina aqui na CBN. Bom dia a todos, principalmente que nos ouvem nesse momento. É uma alegria voltar ao programa, com certeza, para conversar a respeito de pautas que sejam importantes para o Paraíba. Vamos lá. Eu vou começar a entrevista agora, governador, o tempo começa a contar a partir de agora. Eu queria fazer uma primeira pergunta mais eleitoral mesmo, por conta do momento. O senhor largou na frente nesse segundo turno, teve uma votação expressiva em 174 municípios dos 223, né? Mas não obteve vitória nos principais colégios eleitorais da região metropolitana, João Pessoa, Santa Rita, Bahia. Faltou o quê, né? Faltou o empenho de lideranças que apoiam o senhor aqui, como o prefeito Cícero Lucena, Emerson Panta, Luciene. E o que é que está sendo feito para mudar essa votação aqui na região metropolitana? Primeiro, é importante entender que nós participamos de um processo em que você tinha 8 candidaturas colocadas para o governo do estado, em que você tinha 4 dessas 8 candidaturas pontuando bem, e que era natural que esse processo fosse para o segundo turno. Isso todas as pesquisas mostravam antes, até do primeiro turno, de que haveria segundo turno na Paraíba. E o nosso planejamento foi no sentido de fazer com que nós vencêssemos o primeiro turno e chegássemos muito bem para disputar o segundo turno. Esse foi o planejamento da campanha. E esse planejamento, ele foi, logicamente, eu diria que realizado com o desempenho que a gente esperava. Nós tivemos 863 mil votos, nós ficamos com 343 mil votos à frente do segundo colocado. Nós tivemos essa votação extremamente expressiva, fruto do trabalho por todo o estado. Como você mesmo disse, nós vencemos em 174 dos 223 municípios. Isso representa, em primeiro lugar, a força do trabalho. É aquilo que o governo representou em termos de obras, ações, políticas públicas. Nós sabemos claramente que numa eleição que você também tem as eleições proporcionais, e essa é uma eleição, essa foi no primeiro turno, uma eleição com 5 opções para você votar, você tem eu diria que uma mistura política que leva, evidentemente, determinados lugares a você não ter a votação que você desejaria. Não era que não seja esperada, que você desejaria. Até porque a área de atuação de alguns candidatos, elas são mais fortes em um determinado ponto do que em outros. E isso é que fez com que a votação expressiva que nós tivemos foi basicamente e nesses 174 municípios que nós vencemos. As lideranças daqui da região metropolitana, o senhor já se reuniu com elas no sentido de cobrar mais empenho para a votação? Claro, mas não foi falta de empenho. Eu continuo dizendo que não foi falta de empenho. A própria eleição proporcional, ela promove isso, ela provoca isso, em que as pessoas também estão focadas nos seus projetos pessoais. E isso termina interferindo no processo como um todo. Mas estamos agora no segundo turno, chegamos muito bem, volto a dizer, dentro do planejado. É a maior diferença da história política na Paraíba entre um primeiro e um segundo colocado que vai para o segundo turno, desde que se instituiu o segundo turno nas eleições. E isso nos dá uma certeza
de que o caminho escolhido e o planejamento traçado foi correto. Certeza de vitória nenhuma, até porque as eleições acontecem dia 30, no segundo turno, e é para lá que nós estamos focados, é nessa direção que nós estamos focados, e vamos continuar fazendo o trabalho sim de ampliação da votação. Só a título de informação para o nosso ouvinte, nosso internauta, a diferença foi de mais de 340 mil votos. Angélica. Governador, o senhor sempre tem falado que quer se reeleger para continuar o seu trabalho, né? Aprimorar o que tem sido feito nesses últimos quase 4 anos. Eu queria saber do senhor se tem uma avaliação do que acha que precisa melhorar para os próximos 4 anos, caso seja eleito. O senhor consegue fazer uma autoavaliação da sua gestão? Não existe nenhuma política pública que ela esteja tão boa que ela não precise fazer ajustes. Não existe, não há. O que nós avançamos em termos de saúde nessa Paraíba foi o que a Paraíba avançou nos últimos 30 anos atrás. Nós estamos levando a alta e média complexidade, por exemplo, para todo o estado. Eu estive em Campina Grande domingo, visitei o Hospital de Trauma e eu vi o equipamento de hemodinâmica funcionando e que tem todos os dias, absolutamente todos os dias, feito 6, 8 intervenções. São 6, 8 vidas que com certeza teriam problemas muito sérios, podendo chegar até a óbito. E por quê? Porque esse equipamento só existia um único equipamento público aqui em João Pessoa. Nós estamos levando a hemodinâmica para Patos, está pronta lá, vai começar a operar agora. Isso mais uma vez demonstra que essa política pública, ela avançou e avançou muito. Nós implantamos um programa como o Programa Opera Paraíba, que foi um programa que realizou 31 mil cirurgias, que acabou com a fila da vergonha. As pessoas hoje não passaram jamais 15 anos para receber uma cirurgia. São programas extremamente importantes e que evoluímos. Mas terminou o trabalho da saúde? Claro que não. Nós vamos implantar o hospital, concluir a construção do Hospital da Mulher que nós estamos fazendo aqui em João Pessoa. Um hospital que, por sinal, eu nunca prometi, mas que nós estamos fazendo. Nós vamos implantar um novo hospital de clínicas em Campina Grande, porque reformamos, na verdade, um prédio antigo que tinha em Campina Grande, implantamos o hospital de clínicas e vamos agora construir um novo hospital de clínicas. Como nós vamos construir o hospital de clínicas e traumatologia do Sertão. Como nós estamos pegando o Hospital do Bem, que hoje faz todo o trabalho de quimioterapia para os pacientes, e compramos agora um acelerador linear para colocar no Hospital do Bem, lá em Patos, para fazer o tratamento de radioterapia. Ou seja, o mesmo tratamento que é feito aqui no Laureano, o mesmo tratamento que é feito lá no Hospital da FAP em Campina Grande, nós vamos disponibilizar a partir de janeiro, fevereiro, o tratamento lá no Hospital do Bem em Patos. Nós estamos trabalhando em parceria com o Hospital Laureano e a Prefeitura de Souza para colocar um posto avançado do Hospital Laureano em Souza. E o Estado já disponibilizou os recursos para fazer a reforma e a adaptação do prédio. Ou seja, o que nós evoluímos na saúde, com uma rede de tomógrafo, de 13 tomógrafos espalhados por todos os estados, por todo o estado. O que nós fizemos com relação aos equipamentos de videolaparoscopia, que hoje se faz cirurgias muito menos invasivas pelo interior do estado. Os equipamentos que nós deixamos e entregamos com as UTIs materno-infantil. Tudo isso é uma evolução extraordinária. Você imaginar que na Paraíba você tem uma UTI aérea para quem é usuário do SUS. Quem poderia pensar uma coisa dessa? Semana passada nós mandamos buscar um paraibano caminhoneiro que sofreu um acidente lá na Bahia e estava lá com múltiplas fraturas e que não tinha como trazer. A UTI foi lá e pegou. A UTI vai buscar gente de São Paulo. A UTI, a que faz o tempo todo transporte de passageiros para cá, para Recife. Isso a custo zero para usuários do SUS. Você imagine se isso era pensado na Paraíba. Evoluiu a saúde? Evoluiu. Mas eu quero mais. Eu quero prontuário eletrônico. Eu quero um prontuário eletrônico interligado com todos os hospitais, para quando o cidadão entrar no hospital, digitar o CPF dele, você ter todo o histórico da saúde dele, dos exames que ele fez recentemente, porque ele pode ter um atendimento 15, 20 dias depois, e o que é que acontece no hospital? Você refaz todos os exames. Se você tiver o prontuário, você vai ter redução de custo. Isso tem prazo, governador, por exemplo, o senhor se reeleito,
para tentar fazer isso o mais rápido possível, que de fato é extremamente importante. Claro. Isso tem prazo, porque já está em implantação, já está em desenvolvimento o sistema. Porque esse é feito através de um projeto chamado Projeto Amar, que é recursos do BID. Nós já fizemos esse empréstimo, isso já está em prática, sendo colocado em prática. E a primeira etapa é contratar uma empresa para fazer o sistema, desenvolver o sistema para colocar em todos os hospitais. Ou seja, o avanço na saúde vai demandar sempre a necessidade de investimentos, de novos pontos, para que a gente possa continuar avançando. Como eu disse, não existe nenhuma política pública pronta, acabada, que você não precisa fazer mais nada. Vamos lá, com relação ao Opera Paraíba, fez mais de 30 mil cirurgias, é um programa de sucesso, o senhor sempre fala isso. Já há um planejamento para tornar esse tipo de ação permanente, para que de fato a gente não tenha o retorno de uma fila, para que o cidadão... Porque o senhor fez um programa né? Mas na prática a gente precisaria ter isso naturalizado no processo, no sistema de saúde. Como é que o senhor está pensando nisso se reeleito? Ele já é um programa permanente, que faz parte agora da rotina da Secretaria de Saúde. O programa Opera Paraíba, ele faz parte. O que nós estamos fazendo agora é ampliando a área de atuação do Opera Paraíba. O Opera Paraíba realizava apenas as cirurgias chamadas eletivas. Uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de vesícula. Programada, né? Aquelas cirurgias programadas. Mas nós estamos fazendo agora, e já começamos a fazer, o Opera Paraíba, cirurgias de traumatologia, cirurgias na área de traumatologia, cirurgias complexas, que pessoas que precisam de próteses, pessoas que precisam de ter um atendimento especializado. Nós estamos, na verdade, aprimorando o programa Opera Paraíba. Esse programa tem feito uma diferença na vida das pessoas extraordinário, porque eu sempre digo que fazer gestão é ter um olhar sobre o cuidar das pessoas. Não é outra coisa. Porque qualquer política pública que você implanta, você tem necessariamente que entender o que essa política faz na vida das pessoas. Se altera para melhor a vida das pessoas. E aí você está, de certa forma, cuidando das pessoas. Fazendo gestão eficiente. Um paciente dentro de um hospital, grande hospital como um hospital de trauma, ele tem um custo para ele ficar lá só internado. Ele tem um custo permanente, um custo fixo, que é o custo da hotelaria do hospital, é a roupa, é a enfermeira que cuida, é a equipe técnica, a limpeza, tudo, está lá. Nós conseguimos reduzir para os idosos que chegavam com trauma aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa e passavam entre o dia da internação, o dia que chegava, ao dia que tinha alta, era em média 25 dias. 23, 28, em média 25 dias. Nós descobrimos que aqueles pacientes que tinham um acompanhante, alguém da família junto, eles conseguiam ter uma alta e uma recuperação mais rápida. Esse foi um ponto identificado. E aí nós criamos uma ala em que você tem esses pacientes que saem, que chegam no hospital. Fizemos uma compra de equipamentos e de próteses que garante uma rapidez dos insumos que precisa para fazer a cirurgia disponível no hospital. E criamos uma ala em que fica permanentemente um familiar junto com aquele idoso. É assustador. Nós passamos de 25 dias para 5 dias de internação. Em 585 cirurgias que nós fizemos, nós economizamos 4 milhões de reais. E aí nós compramos um acelerador linear de 64 canais e colocamos dentro do hospital. Isso é gestão pública. Isso é verdadeiramente saber otimizar os recursos da gestão pública. É isso que nós estamos fazendo. Então o programa Opera Paraíba hoje é um programa permanente. O que nós estamos fazendo agora é agregando ao Opera Paraíba novas áreas que não eram previstas anteriormente. Governador, eu gostaria de pedir que o senhor botasse esse fone rapidamente, porque João Paulo Medeiros vai fazer uma pergunta para o senhor de Campina Grande. Você, ouvinte internauta que está mandando pergunta, não se preocupe, daqui a pouco eu vou fazer. Muitas perguntas já chegando aqui para o governador, candidato à reeleição pelo PSB. João, é com você. Bom dia, Laerte, bom dia, Angélica, o governador João Azevedo. Governador, ontem o Partido Republicano anunciou a manutenção do apoio à sua reeleição nesse segundo turno, né? E nos bastidores se comenta que o Partido Republicano deseja continuar no comando da Assembleia Legislativa pelos próximos anos.
Eu pergunto ao senhor, o senhor pretende trabalhar junto à sua base, caso seja reeleito, para que isso aconteça, ou o comando da Assembleia Legislativa não passou por essa articulação para a manutenção do Republicanos em sua base? Bom dia a você, João. Na verdade, essa discussão, ela é um ponto que foi tocado e nós estamos sim discutindo isso. O Republicano foi o partido que mais cresceu na Paraíba nessas últimas eleições. Elegeu 3 deputados federais, 8 deputados estaduais, e é natural que normalmente o partido que tem a maior bancada faça a presidência da Assembleia. E isso foi colocado em discussão. Logicamente, não discutimos sequer posição em chapa e como será composta a mesa. Mas essa discussão é uma discussão natural que o partido que tem a maior bancada faça a presidência da casa. Candidato, é o seguinte, vamos fazer uma pergunta agora de ouvinte, porque tem muitas perguntas chegando, eu vou priorizar para a gente conseguir dar conta pelo menos de uma boa parte. E aí eu vou juntar algumas perguntas relacionadas a alguns temas específicos. Aqui a gente tem o Roberto de Santa Rita perguntando ao senhor se o senhor vai privatizar a Cagepa, uma discussão que vem sempre à tona nas entrevistas, né? É o Roberto de Santa Rita. E o Fernando Ramalho pergunta, tem um ponto específico aqui, ele pergunta se o senhor for reeleito, se o senhor vai concluir a obra de saneamento do bairro de José Américo, que segundo ele, já vem se arrastando desde o governo passado. São 2 específicas de saneamento. Eu já disse algumas vezes em entrevista e volto a repetir. Enquanto eu for governador do estado da Paraíba, a Cagepa não será privatizada. A Cagepa é uma empresa que dá resultados. A Cagepa é uma empresa que tem um trabalho social importante. A Cagepa é uma empresa que torna possível o funcionamento de diversos sistemas que são financeiramente deficitários. Algumas cidades, pequenas cidades, o custo de manutenção do sistema é maior do que o que você arrecada. Então, se você fizer uma privatização pura e simplesmente da companhia, você vai perder a capacidade de fazer o que a gente chama de subsídio cruzado. Perder a capacidade de fazer com que os grandes sistemas das grandes cidades, como João Pessoa, como Campina Grande, eles passem a não mais subsidiar esses sistemas das cidades pequenas que são economicamente inviáveis. Para a iniciativa privada, esses sistemas não interessam. É claro que não interessam. Então a Cagepa permanecerá pública, uma empresa pública, não será privatizada. Nós vamos buscar, em função da nova lei do saneamento, fazer parcerias. E aí sim, parcerias públicas-privadas, que não se trata de privatização. A companhia continua a companhia pública, mas nós vamos buscar capital fora, porque nem o capital do orçamento da União, nem os recursos disponíveis dentro do orçamento do Estado serão capazes de resolver ou atingir as metas estabelecidas no novo marco do saneamento, que estabelece que no ano de 2033 você tenha 100% de atendimento. Com relação à água, nós vamos conseguir, já com os recursos que nós temos. Com relação a esgotamento sanitário, precisamos receber uma injeção de recursos, e essa injeção de recursos pode ser através das parcerias público-privadas. Nunca a privatização da Cagepa. Nunca a privatização da Cagepa. As obras ali do José Américo, de saneamento, elas tiveram problema com relação à empresa que foi contratada, e a empresa tocou a obra, depois parou, não teve mais condição. E quando para uma obra dessa por uma empresa e você tem que recontratar e relicitar, leva um tempo muito grande. Mas nós estamos concluindo, sim, nós vamos concluir aquela obra, porque faz parte de um grande projeto que nós estamos trabalhando aqui para a região metropolitana de João Pessoa e para a região do Cariri, através de um empréstimo que nós temos, que somado à contrapartida chega a 206 milhões de dólares, para trazer segurança hídrica e na área de saneamento. A universalização da região metropolitana está incluída nesse projeto, na verdade da Grande João Pessoa, pegando aí
Cabedelo, Bahia e João Pessoa. Nós vamos levar João Pessoa para universalização através desse empréstimo, que já está garantido, já recebemos as licitações já estão ocorrendo para que a gente possa concluir a expansão da estação de tratamento lá junto das pedreiras lá do Roge e concluir. Esse é um projeto em execução, é um projeto de segurança hídrica e que também já está em licitação a grande adutora do Cariri, que é uma adutora que vai pegar a água que chega do São Francisco lá em Monteiro, vai para uma barragem chamada Poções e a partir daí distribui a água para todas as cidades do Cariri e até do Siridó. Essas duas grandes obras, tem outras intervenções, fazem parte desse empréstimo do Banco Mundial, que nós tivemos condições de assinar, pela capacidade que nós tivemos de fazer uma gestão do Estado eficiente. Candidato, eu vou aproveitar o gancho aí que o senhor está falando em recursos hídricos e perguntar sobre a Cauã Araçagi. Eu sei que muito dos recursos é federal, o governo tem uma contrapartida, muito do atraso está relacionado também em repasse do governo federal. Qual a expectativa do senhor se reeleito, independentemente do governo que assumir em Brasília? Porque é uma obra grande, longa, muito custosa, mas que é uma expectativa muito grande. O senhor foi secretário durante muito tempo e trabalhou nela. Qual a expectativa para a população, assim, como é que a população vai receber isso, vai receber essa obra, para ser mais bem objetivo? Quando é que a população vai receber essa obra que já há muito tempo está sendo feita? Nós já estamos trabalhando na formatação do uso da água. O que é essa formatação? Esse canal Cauã Araçagi é um canal que sai da barragem de Araçagi e vai até, obviamente, a barragem de Araçagi e passa um pouco mais porque chega até Curral de Cima. Nós estamos com o lote 1 de 43 quilômetros concluído. Nós estamos concluindo o lote 2. E até meados do próximo ano essa obra vai estar concluída, os 2 lotes. Isso aí já perfaz quase que 86 quilômetros. E essa obra vai ficar operacional. Nós estamos hoje discutindo, envolvendo todas as outras secretarias, que vai da agricultura, aos órgãos como a ESA, como o SUDEMA, como o CAGEPA, e, logicamente, o setor produtivo que vai utilizar essa água para irrigação, para que a gente possa fechar um modelo. Mas essa obra, com certeza, no próximo ano estará atendendo já perfeitamente, principalmente aos assentamentos do INCRA, porque quando da elaboração do projeto, nós fizemos com que o projeto caminhasse e fosse em direção aos assentamentos, porque a grande questão dos assentamentos é que muitas vezes são feitos, mas se você não garante recursos hídricos, você não viabiliza o funcionamento e a permanência dessas famílias lá. Então nós tivemos condições de fazer, através de um projeto de engenharia muito bem feito, chegar mais próximos dessas comunidades. E estamos estabelecendo agora essas regras de funcionamento. Mas no próximo ano, essa obra passará efetivamente a ser utilizada não só pela população rural, mas pela população urbana, que algumas cidades poderão fazer captação para reforçar seus sistemas urbanos. Eu vou abrir espaço ainda, Angélica, aqui para perguntas de ouvintes, tá? João Ricardo pergunta ao governador sobre o impacto na redução do ICMS, se já foi feito esse impacto e se outros impostos sobre combustíveis e o futuro dessa medida vai continuar aqui na Paraíba. Em resumo, se as reduções de impostos, entre elas a do ICMS do combustível, vão continuar aqui na Paraíba se o senhor for reeleito. E uma outra pergunta, além dessa, na linha dessa de ICMS e de imposto, é do Rinaldo Rufino. Ele gostaria de saber se o senhor vai continuar a cobrar o ICMS sobre a energia solar, já que há um ano atrás, segundo ele, não era cobrado e está sendo cobrado. É a pergunta do Rinaldo Rufino e do João Ricardo. Duas coisas, né, que tratam basicamente de arrecadação. Eu vou responder primeiro essa primeira. Essa questão dessa invenção que foi feita, dizendo, isso é uma fake news, dizendo que o Estado cobra o imposto do sol. Isso é uma fake news, não existe. Segundo, com a alteração da legislação que teve agora, não existe mais nem essa cobrança. Nem essa cobrança que era feita pela Energisa, não era o governo do Estado, até porque essa era uma regra nacional aprovada pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ligado ao Ministério da Economia, que estabeleceu que você cobraria o imposto de ICMS sobre a distribuição e não sobre a geração.
Ou seja, se você colocasse o sistema na sua casa, você, pela energia que você gerasse, você era isento. Entretanto, pela distribuição, porque você vai se creditar de uma energia que vai rodar e servir para outros lugares, você pagaria imposto sobre ela. Essa era a regra. Mas com a alteração agora de taxas chamada TUSD, que estava dentro do pacote da alteração do ICMS, isso não existe mais, essa cobrança. Não está acontecendo, nem vai acontecer mais, porque agora acabou. Isso aqui não existe mais. A legislação mudou. Com relação ao ICMS, é importante entender que o ICMS teve uma alteração pelo Congresso Nacional e que não há, de forma nenhuma, por parte do Estado, nenhum interesse em alterar essa legislação. O que nós discutimos o tempo todo é que, infelizmente, no Brasil, por uma medida eleitoreira, se fez modificação das regras com o jogo em andamento. E isso foi o que nós fomos buscar junto ao governo federal, para que efetivamente se tivesse um tratamento justo para com os estados. Entretanto, a nova lei, e todos nós sabemos, que o combustível que impacta no preço dos produtos é o óleo diesel. O óleo diesel é que é o grande combustível utilizado para o transporte das mercadorias no Brasil. No caso da Paraíba, a lei estabelece que o ICMS baixe para 18%. Mas sabe quanto era o imposto do ICMS na Paraíba? 18%. Então a Paraíba já era 18%. Não há nenhuma alteração com relação a isso. O que há é a redução do combustível, da gasolina, do álcool. Isso efetivamente aconteceu e nós vamos manter exatamente os valores que estão agora. O que nós discutimos é que, por exemplo, a redução do ICMS das comunicações e da telefonia já estava decidido pelo Supremo Tribunal Federal que seria no ano de 24. E todos os estados já estavam trabalhando no planejamento para absorver a perda de receita. E o Congresso trouxe para esse ano. São essas discussões sobre ICMS. Já se pensou como recompor, governador, essas perdas? Com relação a essas perdas, eu vou emendar uma pergunta aqui, porque aí depois o senhor pode continuar. Com relação a essas perdas, a dívida do Estado, por exemplo, pode ser amortizada para poder compensar isso? Já foi pensado nessa possibilidade? No primeiro momento, houve alguns estados, inclusive, que requereram na Justiça que fosse feita essa compensação. E aí o Tesouro Nacional estabeleceu que se fizesse acionasse a garantia que o Estado, que o governo federal dá para cada empréstimo do Estado, você perderia o rating que o Estado tem, ou a nota da gestão fiscal que o Estado tem. Então, no caso da Paraíba, nós nem recorremos, nós nem entramos na Justiça. Por quê? Porque nós somos rating A, nós somos Capag A. Ou seja, o Estado da Paraíba, por 2 anos consecutivos, conseguiu a nota máxima de gestão fiscal pela eficiência da gestão. E eu não iria pôr em risco, porque talvez para o cidadão que esteja em casa é bom um pouquinho explicar o que é que significa, afinal de contas, um Estado tem uma nota A. Isso. Tem uma nota A, e daí? O que é que isso interfere na minha vida? Interfere porque essa nota 10, dada pelo Tesouro Nacional e dada por organismos e empresas que fazem rating do Estado, ela sinaliza para o mercado, para as empresas, para os empresários, de que aqui é um Estado em que tem as contas ajustadas e que nos próximos 24 meses não tem nenhuma sinalização de desestabilização, que você pode investir aqui, que você vai ter garantia do ambiente de negócio. É isso que sinaliza, por isso que é tão importante o Estado ter uma nota como essa. Então, no caso da Paraíba, para você ter ideia, de 2019 até agora, nós geramos 550 mil empregos de carteira assinada. 550 mil empregos de carteira assinada. Desses empregos, 55 mil aproximadamente são saldos de emprego, ou seja, as pessoas que efetivamente ficaram, mesmo na flutuação de admissões e demissões, 55 mil pessoas ficaram, e são dos saldos mais importantes. E isso é fruto desse Capag. Então nós não poderíamos pôr em risco esse ambiente, porque todo dia eu sento com empresários, todo dia eu sento com empresas que aqui querem instalar seus negócios. Você imagina uma empresa que chega para fazer um investimento de 5 bilhões de reais, ela quer ter um ambiente de negócio seguro.
Ela quer ter uma relação com o Estado republicana, para começo de conversa. E quer ter uma relação aqui, de saber que aqui a gente honra contrato, que aqui o subsídio que você assina através do FAIM efetivamente acontece e é dado. Isso é o que leva a essa nota. Então a gente não poderia pôr em risco isso. Mas com relação ao ICMS, está lá estabelecido. O Congresso, eu diria que tirou dos estados uma atribuição que é do Estado, que é legislar sobre ICMS, que é um imposto estadual. E o Congresso modificou a lei de ICMS numa atitude que não deveria ter acontecido dessa forma, porque nós somos uma federação, cada estado tem suas responsabilidades, cada elemento tem suas responsabilidades, e isso foi o que ficou discutido. Mas não é questão de percentual. O que nós precisamos pensar é numa reforma. Sim, numa reforma fiscal para esse estado, para esse país, onde você crie mecanismos que possam gerar compensação para o Estado, que você crie mecanismos que possam pegar os 50 bilhões de lucro que a Petrobras dá e, ao invés de passar para os acionistas, ele passe para a redução do preço do combustível da ponta. É isso que nós precisamos discutir, porque enquanto se tira de recursos de educação, de saúde, que é o que vai acontecer, naturalmente. A partir do momento que o município perde a arrecadação, ele vai tirar dos investimentos da sua cidade. Que o Estado perde a arrecadação, vai tirar. Então, você fazer isso, tomar uma medida dessa, sem pensar nas consequências, com certeza vai levar o Estado a ter que mudar, a remanejar o seu orçamento. E é isso que nós estamos fazendo. Como nós temos uma gestão fiscal eficiente, nós não transferimos um único centavo para a conta do povo desse Estado. E não vamos transferir. Eu queria só tirar uma dúvida, governador, porque no início desse processo de discussão da redução da alíquota, falava-se em uma perda na arrecadação de 750 milhões. Bilhões. Não, era milhões. Milhões. Um bilhão, a secretária da Fazenda, Maria Laureano, sempre reforçava isso, a dificuldade, inclusive, desse investimento em educação e saúde. No entanto, o governo Bolsonaro e vários candidatos passaram por aqui falando de que, quando reduz a alíquota, acaba aumentando a arrecadação. Eu queria saber se isso, de fato, olhando os números, o senhor tem conhecimento disso e se foi feito esse recálculo desse impacto na redução da alíquota e o que está sendo estudado na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, para o próximo ano, que é a preocupação, né? Como vai funcionar a máquina pública no próximo ano, sem essas receitas? Na verdade, há uma queda real. Não existe aumento. É uma queda real. Se você tem um imposto que ele é cobrado 27% e ele baixou para 17%, é claro que vai ter uma queda real. Se você tem um imposto do álcool que era 23%, você caiu para 15%, você tem uma queda real da receita. A queda vai existir. Logicamente que o aumento de consumo também compensa alguma coisa. Nós estamos acompanhando mês a mês essa queda para efetivamente fecharmos um relatório, isso a gente fecha todos os meses, mas sabendo que efetivamente tem uma queda, sim. O que vai acontecer com a economia do próximo ano ainda é uma interrogação, porque existe uma eleição presidencial no meio e que talvez muita coisa possa mudar a partir do próximo ano. Então, o que vai acontecer no próximo ano é o que vai definir qual será o tamanho real dessa perda. Agora, realmente, pelos nossos cálculos, pelas nossas projeções, há uma perda com relação ao ICMS, em torno de 750 milhões de reais. Chegou até a ser mais quando a gente refez os cálculos e a previsão é que chegue em torno disso. Mas a perda é real. Angélica, pode continuar. Governador, em 2018, né, na sua campanha, a eleição, o senhor prometeu ampliar o programa de habitação Cidade Madura, que é um tipo de conjunto habitacional para a população mais idosa. Só que essa ampliação não ocorreu. Eu queria saber se o senhor mantém esse compromisso e que dimensão ele terá, né? Quantas unidades serão construídas caso continue? A ampliação ocorreu. Nós estamos construindo Cidade Madura de Monteiro e Cidade Madura de Bahia. São dois conjuntos com aproximadamente 80 unidades que continuam. Está em obra. Está em obra. O de Monteiro, praticamente 99% das obras concluídas, e o de Bahia já com cerca de 30% das obras executadas. Esse é um programa que tem um viés importante, até porque nós estamos tratando de uma população que fica muito desprotegida. Pessoas que, durante
a vida inteira se dedicar às suas atividades e que muitas vezes, pelo valor da aposentadoria que recebe, não tem condições sequer de se manter. Então esse programa ele continuará sendo executado. Nós temos a previsão de levar mais um Cidade Madura para Catolé do Rocha. Estamos trabalhando na possibilidade de Itaporanga também, levantando áreas, porque tem que ter uma parceria com a Prefeitura, que a Prefeitura possa disponibilizar áreas para a gente implantar. Mas o programa está continuando. O programa continua sendo executado, como eu disse. Eu espero que, passado esse período eleitoral, eu possa entregar lá o Cidade Madura de Monteiro. E o de Bahia está em obras também já bem avançadas. Tem previsão de quantas unidades? A gente gosta de números para acompanhar, né? Não, o programa Cidade Madura, cada unidade, cada espaço, são em média 40 unidades. Nós esperamos pelo menos mais 3 unidades novas da Cidade Madura, em locais diferentes, como eu disse, Catolé do Rocha, Itaporanga e outro lugar ainda a ser definido. Fora essas 80 que estão agora, 40 prontas e 40 em execução em Bahia. Governador, agora João Paulo Medeiros pergunta o senhor, por favor, coloca o fone. Antes de João perguntar, um recado. A gente não vai ter o repórter CBN daqui a pouco, por conta da entrevista, né? A gente está falando aqui com o governador João Azevedo, candidato à reeleição pelo PSB, nessa sabatina com os candidatos ao governo da Paraíba que passaram para o segundo turno. João. Laerte, eu vou continuar falando em obras, né? O governador falava agora há pouco sobre esse projeto do Cidade Madura. Governador, aqui em Campina Grande, a cidade completou, aliás, quando a cidade completou 155 anos, o senhor lançou um projeto de construção do centro de convenções. Inclusive foi num evento lá no Estadual da Prata, na maior escola aqui de Campina Grande do estado. Eu estava lá presente nesse evento. Essa semana a cidade completou 158 anos. Passados esses 3 anos, essa obra do centro de convenções ela foi iniciada, mas até agora está longe, me parece, de ser concluída. Eu pergunto ao senhor, o que é que provocou tanta demora na execução dessa obra e qual a previsão de entrega do Centro de Convenções aqui para Campina Grande? Uma obra como uma obra de um centro de convenções, ela tem um período de maturação, de elaboração de projetos que leva bastante tempo. É uma obra gigantesca em termos de obra de engenharia. Nós apresentamos um projeto, fizemos um projeto. Esse projeto nós colocamos para discussão pelos segmentos produtivos de Campina Grande, em que tivemos discussão com toda a rede hoteleira, com a rede de restaurantes, com a rede da indústria, principalmente de calçados e outros segmentos em Campina Grande, para que a gente pudesse ter o aval desse projeto que seria implantado. Nas reuniões que nós tivemos, foram solicitadas alterações. Primeiro, a área de exposição era de 8.000 metros quadrados. Foi solicitado que passasse para 13.500 metros quadrados. O auditório, que era um auditório de 1.000 lugares, foi solicitado para que passasse para próximo de 2.000 lugares. Isso fez com que nós tivéssemos que refazer o projeto. Não é só colocar mais cadeiras no auditório. O auditório tem que ser reprojetado para poder caber 2.000 cadeiras. E nós refizemos o projeto e voltamos e apresentamos de acordo para fazer aquilo que verdadeiramente o setor e todos os setores de Campina Grande entendiam como importante. Então, esse foi um dos pontos que houve, logicamente, refazer o projeto e tal. A partir daí, nós encaminhamos o projeto para a Caixa Econômica, que dentro dos 120 milhões tem 48 milhões de reais que vieram de emendas de parlamentares, 48 milhões, e o restante é de recurso próprio. E nós fizemos todo um processo de licitação, mas o processo de aprovação dentro da Caixa Econômica de um projeto desse tamanho também leva tempo. Infelizmente, no Brasil, essa burocracia você não pode fugir. A partir da aprovação e autorização de licitação da Caixa, nós fizemos a licitação e a obra está realmente de vento em popa. Nós temos, e como fizemos aqui em João Pessoa, como os 2 blocos são independentes, o bloco de feiras e de exposição e de congresso, independente do auditório, nós temos a previsão de que no final do próximo ano a gente já entregue o bloco de feiras e possamos já começar a operar o centro naquilo que se refere a feiras, congressos. E
o auditório continua sendo construído. Mas a nossa previsão é essa, que no próximo ano a gente tenha verdadeiramente entregue. Agora, se você for na obra, você vai ver que a obra andou muito e está muito bem, e estão com muita gente trabalhando e está no ritmo normal. Lembrando ao nosso ouvinte que a entrevista está sendo transmitida por imagem, né, no YouTube da CBN. Caso você não possa ouvir pela rádio, é só ir lá. Governador, eu tenho duas perguntas aqui sobre educação, de dois ouvintes, o Fernando Lira e o Arius de Campina Grande. O Fernando Lira faz a seguinte pergunta. Governador, o senhor enviou no mês de junho do corrente ano um projeto de lei para a Casa Epitácio Pessoa, para a Assembleia, que trata da revisão do PCCR do Magistério Estadual. Mas, segundo ele, por pressão e solicitação da categoria, foi retirado de pauta. Por alguns motivos. A tabela salarial anexada no projeto de lei não satisfaz a classe docente, gerando discórdia, já que não valoriza o financiamento de professores, principalmente que tem pós-graduação, mestrado e doutorado. Eleito governador, qual é a chance de o senhor atender essa solicitação da tabela que foi enviada no PCCR? Primeiro é importante dizer que PCCR ele é um conjunto de regras, um conjunto de normas que estabelece como a carreira de qualquer categoria vai acontecer, com suas progressões horizontais, com suas progressões verticais, com as regras que estabelecem mudanças de níveis antes de um determinado tempo. Isso é um PCCR. Nós fizemos o PCCR da educação, inclusive começamos por fazer a incorporação de uma bolsa, a exemplo da segurança, que eu chamo de famigerada bolsa, que faz com que o cidadão, que seja profissional da educação ou da segurança, quando vai para a reforma ou para a aposentadoria, não levava esse benefício. Então, tanto a educação quanto a segurança já estão incorporando 20% dessa bolsa ao salário, para que realmente não tenha prejuízo quando for para a reforma ou aposentadoria. É o primeiro ponto. Segundo ponto, nós nesse período para a educação trabalhamos e demos aumento de 56,6% desse período de nosso governo, de 2019 até agora. 56,6%. Nós estamos e fizemos, sentamos com a categoria e discutimos e apresentamos um PCCR. É claro que a expectativa de aumento de salário é natural em qualquer espaço. Mas eu volto a dizer, o PCCR é um conjunto de regras e leis e normas que estabelece como a carreira se desenvolve. A discussão sobre aumento é uma discussão paralela ao PCCR. Às vezes as pessoas confundem e imaginam que vamos fazer um PCCR para aumentar o salário. Não, o PCCR é um conjunto de regras que estabelece como a carreira vai se desenvolver. A questão da tabela salarial, essa é bem tratada pelo governo. Até porque no governo anterior era dado aumento quando saía o valor que seria aplicado, era dado somente no primeiro nível, no piso. E quando qualquer percentual desse é dado na tabela inteira. Então, todo mundo que estiver em qualquer nível da educação é beneficiado. Esse 56,6% foi dado em todos os níveis e todas as letras do plano, que já existe um plano na educação. Então, a relação é essa. Se existe algum ponto a ser discutido, é o local propício, é a Assembleia, para que a gente possa, através de emendas, através de deputados lá, discutir os pontos que possam ser ajustados. Agora, é importante entender, nós fizemos o PCCR da segurança da Polícia Civil, nós fizemos o PCCR da Polícia Penal, nós criamos, inclusive, a Polícia Penal, porque eram agentes penitenciários antigamente, nós criamos o PCCR e criamos a Polícia Penal, e, obviamente, o PCCR da educação, isso foi discutido e está lá na Assembleia para ser discutido. Então, não vejo dificuldade nenhuma com relação a essas questões. Agora, no nosso governo, além de aumentos lineares para todas as pessoas, no caso da educação, recebeu 56,6% de aumento e já tem 20% da bolsa incorporada. Candidato, além do Fernando, o Arius de Campina Grande perguntou sobre concurso. Ele pergunta o seguinte: gostaríamos de saber, se possível, se o governador vai fazer o concurso para 4 mil vagas na educação que ele prometeu nesse mandato e não concluiu, já que existe um déficit, segundo ele, de 5.900 vagas.
Lembrar que o estado vizinho, mesmo com pandemia, fez agora recentemente 5 mil vagas na educação. E aí a pergunta é sobre o concurso para a área da educação com esse déficit de 5 mil vagas. Nós temos um concurso em 2019 para 1.000 vagas. Desse concurso, nós chamamos até agora 2.000 pessoas aprovadas. A nossa meta era realmente estabelecer 1.000 vagas a cada ano. Isso foi. Infelizmente, graças a Deus, hoje a gente está esquecendo um pouco a pandemia, mas durante a pandemia nós tivemos que, eu diria que nos reinventar enquanto estrutura administrativa. A educação da Paraíba foi uma educação que evoluiu e evoluiu muito. Nós crescemos no IDEB 0,8, muito mais do que o 0,3 que cresceu nos últimos 16 anos na Paraíba. Então isso já é uma comprovação clara de que o IDEB avançou. Nós passamos de 100 escolas para 302 escolas de tempo integral. E por que eu estou citando isso? Porque as escolas de tempo integral têm se mostrado como os maiores IDEBs da Paraíba. A meta que o Ministério da Educação estabeleceu, que seria um IDEB ideal de 4,8, nós temos mais de 50 escolas na Paraíba que temos 5,3, 5,4 acima dessa meta. E normalmente são escolas de tempo integral. Por isso que a política de ampliar as escolas de tempo integral, ela vai permanecer. Da mesma forma que vai permanecer a ampliação das escolas técnicas, que eu encontrei 50 e nós já temos 150 escolas técnicas. Os concursos voltarão a acontecer. Olhe o histórico, eu sempre peço que as pessoas olhem o histórico da Paraíba com relação a concurso. Nós fizemos concurso para a educação, nós fizemos concurso para a Procuradoria-Geral do Estado, nós estamos fazendo concurso para a ESA, nós estamos fazendo concurso para a DOCAS, que é o Porto de Cabedelo, nós fizemos concurso para a Polícia Civil, que está em conclusão, 1.400 vagas. Eu chamei 1.150 policiais militares de um concurso antigo que estava lá em 2018, mas como tinha validade, eu chamei e fizemos o treinamento e colocamos para essas pessoas para trabalhar. E fizemos o chamamento durante a pandemia, que não era um concurso, eram chamamentos rápidos, pela necessidade rápida de colocar pessoas, fizemos mais de 20 chamamentos. Então, o Estado, se você olhar um pouco para trás, você vai ver que na nossa gestão nós fizemos mais concursos de que qualquer outra gestão. Nós temos aqui, próximo ano, 2023, na condição de reeleito, obviamente, nós faremos concurso para a educação e dessa vez incluindo os técnicos, porque fizemos concurso só para professor, dessa vez nós vamos incluir também para a parte técnica das escolas. E faremos concurso para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Esses são 2 concursos que já estão prontos. E também já está o edital já rodando aí, o concurso para a Codata, que nós estamos fazendo. Ou seja, nós verdadeiramente fizemos concurso no estado da Paraíba, que eu acho que é a porta de entrada correta de qualquer servidor. Angélica, com você. Você pode responder e se dependendo, se o senhor chegar ali nos 49 minutos, pode ir para as considerações. Eu queria falar da SUDEMA, né, que foi alvo recente de uma operação que investiga possíveis fraudes em liberação de licenças ambientais. O governo participou das investigações, o senhor está acompanhando esse caso, queria saber, né, o que dizer aos paraibanos sobre esse assunto, já que a área do meio ambiente é muito sensível atualmente. Qualquer setor do Estado, qualquer secretaria, qualquer órgão que tiver algum indício de irregularidade, nós vamos apurar. Qualquer órgão, nenhum está isento de passar pelo processo de investigação. Essa investigação que foi feita dentro da SUDEMA foi a nosso pedido. Foi a pedido da própria SUDEMA, que identificou que, infelizmente, alguns servidores estavam usando das suas atribuições para, dentro daquilo que se diz, vender facilidades. E nós fizemos e pedimos ao Ministério Público que fizesse a investigação. E eu não abro mão disso. Qualquer órgão que tiver algum indício vai ser apurado. Essa é uma questão que para mim é muito tranquila. João Paulo Medeiros, uma última pergunta e as considerações finais do governador.
Governador, o senhor teve as contas de 2019 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Um dos motivos foi a existência de servidores codificados. Esse mesmo problema resultou na rejeição já das contas do seu antecessor no governo do Estado. O senhor tem dito, inclusive, que acabou com os codificados aqui na Paraíba, né? Mas essa mudança no formato só aconteceu recentemente. Eu pergunto ao senhor, por que é que o senhor não corrigiu essa falha já quando assumiu a gestão em 2019? Porque era preciso, em primeiro lugar, que eu tivesse sentado na cadeira. Eu assumi em 1º de janeiro de 2019. A partir daí, nós tínhamos um problema. Aliás, nós não tínhamos só esse problema, nós tínhamos vários problemas. E esses problemas do Estado, nenhum foi jogado para debaixo do tapete. E os codificados, da mesma forma, não foram. Nós resolvemos o problema de codificado. Nós acabamos com essa relação espúria entre Estado e trabalhador. Nós regularizamos a situação de todos eles. Nós recolhemos o imposto e os direitos trabalhistas desde 1º de janeiro de 2019. Agora, o Tribunal de Contas entender que eu teria que ter acabado com o codificado no 1º dia de janeiro de 2019, venhamos e convenhamos, não é uma posição extremamente, eu diria, de bom senso. O senhor vai argumentar isso na Assembleia Legislativa, na análise de contas? É claro, porque nós acabamos. Não existe mais codificado. E quem criou o codificado não foi eu, não. Codificado existe desde a década de 80 na Paraíba e todas as contas dos governadores anteriores foram aprovadas, à exceção do último. Todos os outros foram aprovados e, de repente, há uma indicação com relação a essa questão. Mas está devidamente esclarecido e nós vamos fazer a defesa. Era preciso que eu fosse governador, era preciso que tivesse um governador de coragem, era preciso que tivesse alguém que tivesse verdadeiramente a disposição de acabar. Eu acabei com essa relação espúria de trabalhadores codificados. O senhor pode ir para as considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez o espaço aqui da CBN e dizer a todo o povo que nos ouve, nós estamos num processo de reeleição e que existe um projeto que está posto, que eu sei que fez muito bem a Paraíba, um projeto que modificou a vida para melhor de muita gente, que melhorou a saúde, melhorou a educação, melhorou a segurança pública, melhorou e avançamos muito. Sabemos também que tem muita coisa ainda para ser feito, tudo não está concluído, porque se assim fosse, nem candidato eu seria, isso é óbvio. Entretanto, esse projeto tem respeito para com as pessoas. E esse respeito é o que eu espero ter o reconhecimento agora, no dia 30, em que as pessoas escolherão 40 de João, para continuar esse projeto que fez tanto pela Paraíba, mesmo com a pandemia, e que fará muito mais. Eu não tenho dúvida alguma que nós vamos ter uma grande vitória, porque o povo da Paraíba sabe o que é melhor para ela. Candidato, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui na nossa sabatina da CBN, com transmissão pelo YouTube da nossa rádio. Amanhã quem estará aqui com a gente é Pedro Cunha Lima, do PSDB. Muito obrigado, boa campanha, você que está com a gente aí ouvindo. Agora é um break, um intervalo comercial, daqui a pouco mais notícias locais. Tchau, pessoal, até amanhã.